Boa tarde, penúltimo dia da nossa série, baseada no livro As Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Vou esperar o Instagram avisar, a mulherada entrar. Boa tarde, Eliana. Vamos lá, meninas. Boa tarde, Cláudia. Vamos entrando. Estamos numa série aqui de lives baseadas nesse livro aqui, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que a Liberta, um livro de Nancy DeMoss. Estamos estudando e hoje é o penúltimo dia. E se você não assistiu nenhum dos outros dias, não sai, tá? Vai ser especial mesmo assim. As outras lives estão gravadas, você pode assistir, tá ok? Mas você não vai ficar perdida. Então, quem tem o livro, boa tarde, Maria, Andréia, Nalu, boa tarde, meninas, Karine, vamos entrando. Quem já vem acompanhando a série? Quem já veio acompanhando? Vou colocar um óleozinho aqui. Esse óleo aqui é de tangerina, para dar uma energia aí. Vou inalar. Depois do almoço dá aquele cansaço, né? Dá aquela... Ai, meu Deus. Esse óleozinho aqui ajuda a dar ânimo, a dar energia aí, não ficar com sono. Tira um pouco o sono. Isso aí, vamos lá, coisa boa. Esses cheirinhos. Gente, boa tarde. Vamos chegando aí. Karine falou que já tá acompanhando. Legal, quem mais? Quem mais já vem acompanhando aí a nossa série? Hoje, eu nem sei até... Me perdi aqui em qual número da live que a gente tá, deixa eu ver. A gente fez uma introdução, daí a gente falou no segundo dia, mentiras que as mulheres acreditam sobre Deus e sobre si mesmas. Depois falamos mentiras sobre o pecado e sobre prioridades. Depois, sobre casamento, falamos uma aula só sobre casamento, outra só sobre filhos. Depois, semana passada, foi sobre emoções e circunstâncias. Então, já tivemos 6 lives dessa série aqui, tá? Ai, que coisa boa esse cheirinho. Já tivemos 6 lives sobre essa série. Hoje é a 7ª, então. E não é a última, tá? É a penúltima. Semana que vem a gente vai fazer uma revisão zona aí. Então, se você... não assistiu alguma, ou se você quer reforçar o que você viu, ou se você perdeu algumas partes, esteja comigo na semana que vem que a gente vai fazer um resumão pra fechar a nossa série, tá? Então já pega papel e caneta aí, gente, já pega, quem tem o livro pega, tá? Quem não tem o livro não tem problema nenhum, você acompanha aqui comigo, ou ainda existem audiobooks desse livro disponíveis por aí. E quem é minha aluna, lá no nosso grupo exclusivo, tem um PDF do livro, tá bom? Vamos lá então. Hoje vamos entrar no capítulo 10, né? Combatendo a mentira com a verdade. Tá aí o nome, Combatendo a Mentira com a Verdade. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Isis, Aline. Quem mais entrou aí agora? Andréia, Viviane, Priscila. Tô vendo alunas minhas aqui. Jéssica, Priscila, Nalu. Quem mais é aluna minha aqui que eu tô vendo? Eu já vi mais aluna minha aí. Adriana. Vamos lá, mulherada. Vamos começar. Gente, quem entrou agora, vamos clicar no aviãozinho aí e compartilhar com mais mulheres? Vamos lá, essa série tá sendo muito forte, né? Muito profunda. Eu falo que toda vez que eu estudo pra trazer aqui pra vocês, eu sou confrontada, né? Deus fala primeiro comigo, e quando eu ensino, eu mais aprendo do que ensino. Então tem sido muito bom. Boa tarde, meninas, que bom vê-las aqui. Compartilhem então essa live para trazer mais mulheres para cá, tá? Esse assunto é muito importante, é muito forte. Quem acompanhou aí todas as primeiras 6 lives, né? Não sei se só eu, tá? Eu tomei uns tapas na cara aqui nesse livro. Eu não sei se vocês também. Quem acompanhou desde o início, coloca aqui qual a que mais gostou. Mentira sobre qual tema que mais impactou você? Me fala, foi sobre filhos? Sobre casamento? Sobre prioridades e circunstâncias? Foi sobre emoções, a gente falou semana passada? Foi sobre o tempo? Coloca aqui pra mim o que mais
chamou atenção, vai ficar salva? Vai ficar salva se o Instagram colaborar comigo, vai ficar salva, tá? Mas ao vivo é sempre melhor, a chance da gente ver gravado depois é bem menor, tá bom? Eu também, a Cris colocou, que bom que não sou só eu que levo umas pancadas lendo, tá? Como faço para adquirir o livro? O livro tem na internet, Sônia, joga lá o nome do livro, tá? Nancy DeMoss, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, coloca lá, tá? Boa tarde, Carlinha, Ju. E aí, gente, qual das mentiras que a gente viu até agora, foram 9, mais foi forte, mais assim, tipo, impactou mesmo vocês? Deus, sobre si mesmas, pecado, prioridades, casamento, filhos, emoções ou circunstâncias? Coloca aí pra mim qual foi mais forte pra vocês. Casamento e filhos, a Ana Lu colocou. Bem forte, né? Sobre casamento, então, uma paulada atrás da outra. Muitos mitos aí sendo quebrados, né? Todas, todas. Vou ter que sair. Tá bom, Jéssica, depois você acompanha ao vivo, gravada, tá bom? Pra mim, eu vou falar pra mim. Eu acho que as maiores foram sobre casamento e sobre emoções. Foram as mais fortes pra mim. Casamento e emoções. Acho que foi isso. Mas circunstâncias também, filhos também. Enfim, né? O livro é bem forte. Vamos começar hoje, então. Já vimos várias mentiras aí e vamos começar agora no capítulo 10, então. Vamos combater... Oi, Camila, tudo bem? Vamos combater, então, a mentira com a verdade, né? A gente examinou até aqui muitas mentiras aí que mulheres cristãs acreditam e acreditam amplamente, né? Muitas vezes sem questionar. Foi isso que a gente viu até aqui durante essa série. E ela fala aqui, a autora, que mesmo que a gente tenha falado sobre várias mentiras, a gente não esgotou aí as mentiras que Satanás usa para nos enganar, né? Para enganar as mulheres aí. Porque a mentira tem infinitas variações, né? As quais Satanás adapta às nossas inclinações naturais. Nós somos inclinadas para o erro, né? Inclinadas para o mal. O pecado, quando entrou no mundo lá em Eva e Adão, né? Nos fez nascermos já com inclinação aí para o pecado. E Satanás usa dessas mentiras, não só dessas que a gente viu, mas muitas outras, né? Para nos cegar muitas vezes, para nós acreditarmos fielmente, né? Sem questionar. A verdade é a única coisa que ele não pode suportar, pois ela faz com que o seu reino e seu controle desmoronem. Olha que interessante. Então, a primeira coisa que o livro traz no capítulo 10 aqui... Gente, quem não compartilhou a live dá tempo, a gente tá recém começando, tá bom? Compartilha no aviãozinho aí com as 5 primeiras mulheres da tua lista. A primeira coisa é acreditar a primeira coisa que o livro nos traz aqui, primeiro tópico, né? É que acreditar em mentiras nos coloca em cativeiro. E a verdade tem poder de nos libertar. Quando a gente acredita nas mentiras, nesse monte de mentira que a gente viu até aqui, a gente fica presas, né? Nós ficamos presas aí naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente acredita hoje. Eu tô boa com a língua aqui. E quando a gente ouve uma mentira, a gente passa a acreditar nessa mentira e a crença nessa mentira nos faz agir de acordo com essa mentira, né? E nós vimos aí a progressão, então, em direção à escravidão, né? Quando a gente ouve a mentira, por exemplo, vamos ver uma das mentiras que a gente viu aqui, deixa eu pegar uma aqui pra trás, da semana passada. Vamos ver aqui. Todas as crianças vão passar por uma fase rebelde. Mentira sobre filhos, né? A gente ouve essa mentira. Começa aí, a gente ouve a mentira. Todas as crianças vão passar por uma fase rebelde. Então, obviamente, meus filhos também vão. Isso é uma mentira. Quem acompanhou a aula sobre filhos sabe disso, tá? A gente pode pensar que não nos machucará sermos expostas a esse tipo de mentira, né? Mas quando a gente começa, a gente ouve, depois a gente passa a acreditar, verdade, todas as crianças passam por uma fase rebelde, né? Normal? É verdade. Quando eu acredito nisso, eu acabo vivendo de acordo com essa mentira. Como assim, Mirelle? Tem a ver com meus filhos e não comigo. Quando eu acho que meus filhos vão ser rebeldes, eu crio filhos rebeldes, porque a criança vai se atirar no chão e vou dizer, tudo bem, é só uma fase, é normal, toda criança passa por uma fase rebelde. Será?
né? A gente não questiona e aí a gente começa a ser aprisionada naquela mentira ali. Faz sentido? Deu pra entender? E a gente pensa que muitas vezes a nossa forma ímpia de pensar, acessando conteúdos ruins na internet, programas de televisão não adequados, filmes, não todo tipo de filme, né? Óbvio, alguns filmes aí, músicas que ouvimos, livros e revistas que acessamos, que não... amigos, roda de pessoas, influências que a gente tem, que a gente convive muitas vezes, não vai fazer mal. Eu sou madura, eu sei filtrar, né? O que a gente fala quando a gente quer ver alguma coisa inapropriada aí, ou andar com pessoas que a gente sabe que talvez possam ser influência, né? Não, mas eu já sou madura, meu filho não pode, mas eu já sou madura, eu sei filtrar, né? Só que a gente não percebe, no entanto, quão sutilmente tais filosofias enganosas podem influenciar o nosso pensamento. É ou não é? A gente começa a ler aí sobre questões feministas, sobre meu corpo, minhas regras, sobre coisas tão bonitas, afinal, que esse movimento traz. E quando a gente vê, a gente já tá envolvida por aquela mentira, a gente já tá pensando de acordo com aquela mentira e automaticamente agindo de acordo com aquela mentira. E por isso que nós sabermos as mentiras faz uma grande diferença, né? Pra eu começar a questioná-las. Tá bom? Então, sim, coisas erradas muitas vezes que estão aí, que a gente pensa que é maduro o suficiente para filtrar e para não se influenciar por elas, sim, nós podemos nos influenciar, porque essa mentira aos poucos pode nos cegar, tá bom? É por isso ela traz aqui que Deus promete uma bênção especial, lá em Salmo 1:1. Quem conhece esse versículo? Salmo 1:1, que diz assim, que abençoado será aquele que não anda no conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, né? Bem-aventurado será, terá uma bênção especial essa pessoa que não anda aí de acordo com o conselho dos ímpios, aquela série, aquele filme, aquele livro com conteúdo inapropriado que você pensa que é maduro o suficiente para filtrar, né? Muitas vezes vai influenciar e vai plantar mentiras no seu coração que você nem percebe e depois você está acreditando nela e vivendo de acordo com ela, tá bom? É bíblico, abençoado será aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, né, no caminho, aí não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Uma vez que permitimos que as mentiras de Satanás tenham acesso à nossa mente, quando elas entram, quando elas encontram a nossa mente, a progressão contínua, conforme permanecemos nessa mentira, tá? A gente vai permanecendo nessa mentira, a gente vai progredindo em acreditar nessa mentira. Se não rejeitamos imediatamente as formas enganosas de pensamento, mas permitimos que elas se hospedem em nossa mente, mais cedo ou mais tarde vamos começar a acreditar nelas. A gente começa a andar com aquele grupinho de mulheres que acreditam que, né, tem que mandar no marido, podem fazer suas próprias escolhas, não precisam ser submissa. E aí quem assistiu a aula sobre relacionamentos tá entendendo o que eu tô falando. Se você chegou agora e tá meio confusa sobre isso, vai lá e assiste depois, tá? Pra não pegar o texto fora do contexto aqui, ok? Você começa a andar com esse grupo e aquela mentira começa a permear a sua mente, daí ela entra e daí você vai dando margem aí para progressão dessa mentira até você estar acreditando naquilo ali, até você estar agindo de acordo com aquilo ali e destruindo então o seu casamento e a sua família. É forte, né? Esse livro é fortíssimo, é incrível como ele aprofunda. Por isso que eu falei, quando você lê o livro é muito mais profundo do que eu consigo passar aqui em 1 hora, tá bom? Então, inevitavelmente, vamos agir conforme aquilo que acreditamos. Aquela mentira que foi só plantada, que eu só tava ouvindo, mas eu sou madura o suficiente pra não me influenciar. Eu sou adulta, faça-me o favor. Isso não vai mudar o que eu já penso. Muda, né? E a gente começa a agir de acordo com aquilo que a gente passou a acreditar quando a gente deixou aquela mentira fazer morada em nosso coração, tá? E aí, então, nós começamos a estabelecer padrões em nossa vida. E esse é o grande perigo. Padrões, hábitos. E isso escraviza, ok?
e isso escraviza, porque o padrão é automático, o hábito é automático. Quando eu estabeleço algum padrão de repetição na minha vida, isso me leva à escravidão. Eu não consigo mais viver sem aquilo ali. Olha que forte, né? Muito forte. Então, durante a nossa caminhada aqui nesse livro, né? Eu quero saber se você reconheceu aí alguma área ou algumas áreas, né? Não precisa me falar qual área, mas se você se identificou com algumas mentiras aqui, eu sim, tá? Desde o nosso início nessa jornada aqui, de acordo com esse livro, eu me identifiquei com algumas mentiras. Eu quero saber se você também se identificou. Me fala aí. Me identifiquei. Ou não, essas mentiras aí não fazem parte da minha vida, nunca permearam a minha mente. Que bom, né? Eu me identifiquei com algumas mentiras, inclusive algumas foram bem fortes, né? Pra mim, sim, a Ana Lu colocou. Que bom, né? O objetivo de estarmos aqui é nos identificarmos pra poder, de fato, mudar aí, pra haver transformação, tá? Ai, meu Deus, me ataquei da rinite. Gente, então, se você se identificou, quais áreas? Começa a deixar isso muito específico pra você. Em quais áreas você se identificou aí, que estava aceitando algumas mentiras, que estava acreditando em algumas mentiras? Provavelmente há uma ou mais áreas de cativeiro em sua vida. Se você se identificou com algumas mentiras, tem uma ou mais áreas aí de cativeiro, talvez, em sua vida. Fiquei reflexiva em vários pontos. Eu também. Eu também. Que bom, né? Isso nos faz, às vezes a gente pensa, meu Deus, esse livro não é pra mim, né? Esse conteúdo não é pra mim. E quando a gente começa a aprofundar, a gente vai ver, meu Deus, como eu tava errada, né? Várias coisas aí que eu me identifiquei. Estou falando por mim agora, tá bom? Podem ser grandes questões profundamente enraizadas ou podem ser questões que pareçam relativamente insignificantes, coisas pequenas que você tenha identificado. Pode ser a área em que você foi derrotada e clamou por libertação durante anos, ou podem ser questões que só agora você está reconhecendo. Sim, e algumas eu nem me dava conta que acreditavam antes de ler o livro. É exatamente isso, Aline. É isso que eu me pego também. Antes de ver, eu nem me dava conta, entendeu? Eu nunca questionei porque eu nunca me dei conta que aquilo era uma mentira. É exatamente isso, tá? Independente de ser algo muito profundo que você já luta há anos, ou algo que você identificou agora, ou uma questão muito simples, como vimos, o caminho da escravidão para a liberdade envolve 3 etapas, tá bom? 3 etapas aí pra gente sair da escravidão e ir para a liberdade. Primeira coisa, identificar as áreas de escravidão ou comportamento pecaminoso. Por isso que eu perguntei, você sabe quais as áreas aí você encontrou mentiras, né? O primeiro passo para uma liberdade é identificar as áreas, então, de escravidão, as áreas que você acreditava em mentiras, né? Ou comportamentos pecaminosos aí. Identificação. O segundo passo, identificar as mentiras na raiz dessa escravidão ou desse comportamento. Qual é a mentira que eu acreditava sobre os meus filhos? Qual é a mentira que eu acreditava sobre a minha família, meu casamento? Ou as minhas emoções, ou as minhas circunstâncias. Eu sempre botava a culpa no tempo, no clima, no trânsito, né? Na pessoa. Quais mentiras eu estava acreditando? E a terceira, substituir essas mentiras pela verdade. Então, a primeira, identificar as áreas. A segunda, identificar a mentira em específico, né? Na raiz. E a terceira, substituir a mentira pela verdade. Boa tarde para todo mundo que tá entrando. Vi a Fernanda, minha aluna, entrar. Quanto tempo, Fernanda? Tá sumidinha. Vamos lá, meninas. Dá tempo de compartilhar a live ainda, tá? A gente vai entrar na verdade agora. A verdade tem o poder de superar todas as mentiras, tá bom? A verdade, lá em João 8,32, tem o poder de nos libertar e de nos proteger, né? De proteger a nossa mente e o nosso coração dos pensamentos e sentimentos enganosos, ok? Muitas vezes pensamentos que a gente sabe que não vem de Deus, pensamentos irritados, irracionais, temerosos, controladores, vai se identificando aí, ou pensamentos ressentidos. É nesses momentos que preciso correr para a verdade a fim de me refugiar, tá? A palavra de Deus promete que Deus te cobre com suas penas, né? Tu encontrará refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Salmo 91:4. Então, primeira coisa, a verdade tem o poder de nos libertar.
tá? Segunda coisa, a verdade tem o poder de superar todas as mentiras. E isso é algo que o inimigo não quer que você perceba. Ah, não, isso aqui é muito forte em mim, não tem como, né? A verdade tem o poder de superar. Contanto que você acredite nas mentiras que Satanás coloca na tua vida aí, você vai ficar, né, em cativeiro, que é o que ele mais quer. Mas uma vez que você conheça a verdade e comece a acreditar e agir de acordo com ela, as portas da prisão vão ser abertas e você vai estar liberta daquilo porque você resolveu questionar essa mentira com uma verdade, tá bom? A verdade tem o poder de nos santificar, de purificar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, tá? Também importante, porque a gente vai ser liberta daquela escravidão e vai viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? E não mais acreditando naquelas mentiras ali que muitas vezes nós nem percebíamos que era mentira, tá bom? Cada vez que o inimigo nos bombardeia com mentiras, e isso é o tempo inteiro, né? Se eu vou olhar um programa de televisão, eu vou ser bombardeada com mentira. Eu vou achar muito comum, muito normal um casal se divorciando. Eu vou achar muito comum filhos na adolescência rebeldes que vivem suas próprias vidas e fazem suas próprias escolhas e não estão nem aí em relação à obediência, a honrar os pais. Eu vou achar isso comum, normal, né? Eu vou achar muito normal botar a culpa no outro, né? Ou em alguma coisa, porque afinal todo mundo faz isso, né? Eu vou achar muito normal ser controlada pelas minhas emoções, me irritar com as pessoas, gritar com os meus filhos, porque afinal eu estava com raiva. Então é assim que eu vou agir quando eu estou com raiva. Eu vou achar muito normal várias mentiras. Quando eu sou bombardeada por aí, olhando a programas de televisão, na internet mesmo, tendo conversas muitas vezes com amigos, né? Eu vou ser bombardeada com mentiras que eu preciso questionar. E nós temos de aprender, a autora traz aqui, nós temos que aprender a aconselhar o nosso coração. Aconselhar o nosso coração de acordo com a verdade para agir de acordo com ela, independentemente do que nossa razão humana, nossos sentimentos nos digam. A gente viu semana passada, né? As mentiras sobre nossas emoções, aquilo que eu sinto, que fica oscilando o dia inteiro, uma hora eu tô alegre, outra hora eu tô triste, não é verdade, porque a verdade, ela é estável, a verdade é uma só e por isso eu não posso ser controlada pelas minhas emoções. Eu sei que a verdade é uma só. A verdade é que eu tenho a minha família, por exemplo, para servir, né? Eu tenho a minha família para amar. E não, a minha emoção de raiva não pode fazer com que eu saia gritando com os meus filhos. Eu não sou controlada pelas minhas emoções. Então eu preciso entender a verdade para combater as mentiras com essa verdade, independente do que a minha razão humana ou os meus sentimentos me digam, tá? Quando me vejo cedendo ao cansaço, à frustração ou à carne, quando minha mente e as minhas emoções estão cheias de coisas que eu sei que não são verdadeiras, eu preciso parar e identificar a verdade que combate essas mentiras. Tá? Porque se eu der vazão a essas mentiras, eu vou ser uma pessoa que ando de acordo com elas o dia inteiro. Ai, que cansaço. Ai, cuidar dos meus filhos é muito difícil. Ai, que saco meu casamento, meu marido que não ajuda em nada e a gente fica naquele fardo de exaustão, né? E qual é a verdade? A verdade é que servir é um privilégio. A verdade é que a mulher de Provérbios 31, falamos sobre isso quando falamos sobre casamento, né? Era elogiada de forma maravilhosa pelo seu marido, se vestia bem, era bonita, né? Fazia tudo o que fazia porque ela vivia para servir. Ai, Mirelle, que contraponto isso. É um paradoxo. Sim, é um paradoxo. E a gente só entende, aliás, se você não viu a live sobre casamento, volta e assiste, tá? Não agora, depois. Porque a gente entende bem isso, tá bom? Então, quando eu me vejo cedendo aí ao cansaço, frustração, né, com pensamentos irritadiços, sendo controlada pelas minhas emoções, eu preciso achar a verdade que combate essa mentira, para que eu possa ser liberta disso, de todos esses maus hábitos, de todos esses padrões errados que eu tenho, que eu estou vivendo, pensando e agindo segundo eles, tá bom? Eu preciso falar a verdade para mim mesma, às vezes em voz alta, né, se necessário for, até que a verdade afaste e substitui as mentiras em que estou acreditando. Eu preciso clamar a Deus pela graça dele, de agir de acordo com o que sei que é verdade, não de acordo com aquilo que eu tô sentindo. Faz sentido ou não faz?
Jesus me ajuda a agir de acordo com o que eu sei que é verdade, não com aquilo que eu tô sentindo. Talvez você, numa situação de filhos pequenos, 3 crianças pequenas dentro de casa, muito cansada, tendo aquilo como um fardo, né? E não vamos romantizar a maternidade aqui, porque é difícil mesmo. Você pense, meu Deus, que estresse, que fardo, não quero mais isso. Mas a verdade é, né? Daí você traz a verdade para combater, que filhos são heranças do Senhor, que são flechas, né? Que família é uma bênção, que Deus nos deu a família para glorificar o nome dele. Então eu não posso ficar aí me entregando pro cansaço, pro fardo e para tudo mais. E eu vou trazendo a verdade à tona para combater a mentira que tá me sobrecarregando, né? Que está aqui na minha mente, no meu coração, com a verdade que liberta, tá bom? E quando a gente muda isso, a gente muda a chave, muda as lentes as quais a gente está enxergando toda essa situação, a gente muda como um todo. E o que eu recebo de mensagens de mulheres, eu queria um dia mostrar o meu direct pra vocês, dizendo, Mirelle, depois que eu comecei a ouvir tu falar que servir é um privilégio, eu mudei dentro da minha casa. Mirelle, depois que eu ouvi tu falando sobre família, sobre o serviço, né, hoje eu tenho mais alegria em servir. E a gente vai trazendo a verdade. Deus nos criou para ser servos. Jesus foi o maior servo que já esteve nessa terra, né? Então a gente vai mudando as nossas lentes e mudando a forma que a gente enxerga aquele trabalho. Deixa eu ver aqui, por isso é tão essencial conhecer profundamente a verdade. Exatamente, Ju, porque a gente não tem a verdade, a gente não tem com que combater a mentira. Sabe aquele versículo lá em Salmo 119, acho que diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que isso? Escondi a tua palavra no meu coração. Eu tenho que ter a verdade ali, pronta, para tirar ela quando eu precisar, pra trazer ela à memória, aquilo que me traz esperança, sabe? Eu lembro da tia Gilca, quem conhece a tia Gilca aqui que tá? Quando eu era pequenininha, ela dizia esse versículo, é importante de memorizar alguns versículos, né? Que a gente pensava, pra que eu vou memorizar se eu tenho acesso à Bíblia hoje no celular? Né? E ela falava, porque no momento que tu precise, automático, a verdade ela vem. A verdade vem à memória, a verdade vem à tua boca, a verdade tá ali, memorizada no teu coração, sabe? Isso é importante. A gente, hoje eu tenho acesso à Bíblia a hora que eu quiser. Não, ela tem que estar no teu coração, né? Essa verdade, para você conseguir combater as mentiras que vêm à tua mente. Nossa, fui abençoada com Gêmeos e me vejo muitas vezes assim, cansada e sem paciência. Eu imagino, Michele, porque cansa. O nosso corpo é falho, o nosso corpo é limitado, cansa demais. Fase de bebê pequenos aí, né? Mas filhos são herança do Senhor, servir é um privilégio, é um legado que você está deixando para a próxima geração. Quem vão ser essas crianças daqui a 20 anos? O que você quer ter deixado para elas, né? E é mudando essas lentes, combatendo essa mentira da exaustão, do fardo, do cansaço com a verdade, é que você vai ser liberta, sabe? E você vai conseguir ver o privilégio que é servir. É muito importante. Salmo 119, 11. Obrigada. Eu sabia que estava em Salmo 119, mas ele é enorme, né? Saber o versículo já é demais na minha memória, mas deveria. A Bíblia é nossa espada, nossa arma diária. Exatamente, Ju. Então, fale a verdade para si mesma, muitas vezes em voz alta, né? Se necessário for, substitua aquela mentira, aqueles pensamentos, aquelas emoções erradas que estão vindo sobre ti com a verdade. Mas para isso você precisa saber a verdade, ter a verdade no seu coração, o que é muito importante, né? Aqui ela conta. Vou tentar falar rapidamente. Ela conta assim, tempos atrás estava em uma reunião em que alguns problemas há muito protelados acabaram por estourar, né? Uma reunião que deu BO ali. E no decorrer da discussão, o indivíduo fez algumas declarações sobre mim, a autora tá contando, né? Que, em minha perspectiva, eram infundadas e extremamente prejudiciais e eu fiquei arrasada. Então, na reunião deu um problema lá, ela ficou arrasada com o que uma pessoa falou sobre ela, tá? Então, ela disse que voltou pra casa, chorou muito, né? E nas horas que se seguiram, Satanás começou a estragar, a causar estragos em minha mente, nas minhas emoções, em relação àquele assunto, em relação àquela pessoa, né? Tudo que conseguia pensar era quanto a outra pessoa havia sido incorreta, quão profundamente eu havia sido ferida, né? A gente começa a ficar com pena de nós mesmos quando acontece isso. Comecei a permitir que pensamentos ressentidos e vingativos se enraizassem em minha mente. Isso a autora tá contando, tá? Ressuscitei ofensas passadas, olha só, não só aquela ali, mas ressuscitei ofensas passadas, as quais acreditavas que havia ficado lá no passado, porém não, né? Minhas emoções saíram do controle e entrei de cabeça em uma espiral descendente de raiva e autopiedade. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já.
né? Comigo já. Então ela conta, olhando pra trás, percebo que estava ouvindo e acreditando em uma série de mentiras. Depois da ocasião, né? Quando ela voltou à lucidez, ela disse, eu tava acreditando numa série de mentiras. Eu tava pensando que a tal da pessoa tava mal intencionada e pretendia me machucar. Eu pensava que merecia ser tratada melhor, não deveria ter passado por isso. Pensei que a culpa era 100% da outra pessoa, eu tava totalmente inocente na história. Pensei que não podia perdoar ela. Pensei que o dano não podia ser desfeito, já havia falado, né? Já havia falado, não tinha jeito de modificar isso. Pensei que nosso relacionamento nunca mais ia ser restaurado, que a tal da pessoa me deixou zangada, que eu tenho direito de estar zangado, afinal, olha o que ela falou, né? Tenho direito de me defender e de me certificar que os outros saibam a verdade, não fiquem acreditando naquela pessoa, e não posso deixar isso pra lá, não engulo sapo, né? Não consigo mudar a forma como me sinto. E ela disse que começou a acreditar em todas essas mentiras, né? E ela falou que acreditar nessas mentiras resultou em horas de agitação e luta interior muito grande. Então ela contou que na manhã seguinte ela abriu a Bíblia, começou a ler, a partir de um ponto que ela já tinha parado na noite anterior, no dia anterior, e leu lá toda uma parte que está em Mateus, né? E entrou em confronto aí com a verdade. E o texto fala, bem-aventurados humildes, os misericordiosos, né? Bem-aventurados pacificadores. Que mais? Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Tudo ao contrário do que o mundo nos prega hoje, né? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Por quê? Daí tem todas as referências de Mateus aqui embaixo. Se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. É engraçado que a gente ora Pai Nosso como uma coisa decorada, né? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem nos tem ofendido. Será? Ai, eu não sei se eu quero essa régua. Se Deus perdoar as minhas ofensas só de acordo com quem eu tenho perdoado, será? Olha só, pensa aí, não me responde, só pensa. Porém, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Olha só. E ela falou que depois que ela leu, ela entendeu que ela tinha uma escolha: continuar a acreditar naquelas mentiras ou abraçar a verdade. Foi então que a batalha realmente começou, né? Se ela pensava que já tinha passado toda a agitação antes, ela disse que agora que começou a batalha. Minhas emoções queriam continuar agarradas à ofensa, porque foi uma mágoa, porque ela falou coisas que me deixaram tristes, me deixaram irritadas, me deixaram magoadas, né? Com rancor ali da pessoa, fiquei com raiva daquela pessoa. Queria nutrir o rancor, ficar com raiva, de alguma forma ferir a pessoa que havia me feito aquilo. Porém, em meu coração, eu sabia que aquela escolha me levaria à escravidão. Só quem fica aprisionada é a pessoa que não perdoa. Grava isso. Só quem tem a prisão aí, quem fica presa, é a pessoa que não perdoa. Daí ela conta, quando me ajoelhei diante do Senhor, com a Bíblia aberta diante de mim, lutei com a verdade. Eu sabia que precisava perdoar, que eu deveria liberar perdão, né, por aquela ofensa ali. Sentia que não havia nenhuma maneira pela qual eu poderia perdoar, mas sabia que no fundo a questão não era que não podia perdoar, era que não queria perdoar. E deixa eu falar uma coisa pra vocês que nem tá aqui, mas eu vou falar. O perdão, ele não é uma escolha. O perdão é um mandamento. Perdão não é um sentimento. Eu sinto vontade de perdoar. A gente não sente vontade de perdoar. Perdão é um mandamento. Eu perdoo porque eu sei que tem que ser assim. Foi assim que Jesus deixou como mandamento. Perdoai, né, os seus inimigos aí. Eu não tenho outra escolha se eu quero obedecer a Deus. Perdão não é sentimento, perdão é decisão, é mandamento, ok? Mirelle, mas o que adianta? Eu vou dizer que eu perdoei, mas eu não vou sentir. Uma vez, a Helena Tanuri, não sei quem conhece ela, uma pessoa que eu admiro muito, uma pregadora, ela contou que ela contou num testemunho isso, que ela foi abusada por um tio dela, dos 2 aos 11 anos de idade. Foi molestada, na verdade, sexualmente, né? E ela conta que aquilo feriu, óbvio, né? Muito ela. E ela sempre teve muita aversão àquele tio. E os anos se passaram, ela adulta já, mãe, casada. Ela disse que um dia ela não encontrava mais, um tio distante, eu acredito eu. Ela não encontrava mais esse tio. E ela disse que um dia ela estava compondo uma música no piano em casa e Deus tocou profundamente o coração dela e diz assim:
Você ainda não perdoou o seu tio. Ela disse, Senhor, eu não consigo perdoar. E daí a música que tava tocando, que ela tava tocando no piano, sei lá, era aquela música que dizia, é meu, somente meu trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, né? E daí ela disse, tá bom, Senhor, então eu decido perdoar, mas eu não sei o caminho. Eu decido agora perdoar o meu tio, mas eu não sei o caminho. Simplesmente eu não conheço esse caminho do perdão. O Senhor me ensina. E ali ela decidiu perdoar aquele tio dela, né? Que uma mágoa muito grande, de muitos anos, muitas feridas emocionais por causa disso. Mas enfim, ela decidiu perdoar. E ela disse que meses depois, ou anos depois, não lembro, teve um encontro da família dela. E ela estava lá, em pé, e o tio dela chegou. E quando ela chegou, sei lá, eu sei que eles se encontraram. E quando ela o viu, ela deu um beijo no rosto dele e disse, oi tio, muito tranquila. E quando ela deu um beijo no rosto dele disse que o Espírito Santo falou pra ela, viu como tu perdoou? Viu que o trabalho era meu? Eu só precisava da tua decisão. O perdão, eu nunca mais esqueci desse testemunho. Faz muitos anos que eu escutei isso, acho que, sei lá, uns 8, 10 anos, eu nunca mais esqueci disso. O trabalho não é nosso no perdão, o trabalho é de Deus, é do Espírito Santo. O nosso trabalho é escolher, né? É querer perdoar, é querer cumprir o mandamento, tá bom? Mas fiz um baita de um parênteses aqui. Continuemos, então. Eu preciso ter a verdade, né? E ela conta então que foi confrontada com essa verdade, entendeu que ela não queria perdoar e não que ela não podia perdoar. E no final, óbvio, ela conclui a história aqui, tá? Ela fala que na semana seguinte as emoções dela gradualmente seguiram a minha vontade, né? Deus fez o trabalho ali, igual eu acabei de contar. A verdade havia combatido as mentiras e meu espírito estava livre, tá bom? Com o tempo, Deus me deu uma visão mais aprofundada da situação original. Ele me fez ver por que eu havia reagido daquela maneira e me mostrou algumas questões mais profundas do meu coração, as quais não havia percebido, olha só, e que precisavam ser abordadas. A verdade transforma, a verdade liberta. A liberdade de escravidão é o fruto doce de conhecer, acreditar e agir de acordo com a verdade. Eu preciso conhecer a verdade, então eu preciso ter certeza do que é a verdade. Eu preciso acreditar na verdade para passar a agir de acordo com a verdade. E como podemos conhecer a verdade, né? Entendendo que a verdade não é apenas uma ideia ou uma filosofia. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a verdade. Passei por algo assim, foi algo maravilhoso. Sentimos uma paz que vem com o sentimento de alegria. Exatamente, né? O perdão traz paz. A verdadeira liberdade é encontrada em um relacionamento vital e crescente com o Senhor Jesus. Essa é a verdadeira liberdade. Mas não é suficiente conhecer a verdade. Devemos nos render à verdade. Eu conheço, eu sei, deixa lá eu aqui. Não, devemos nos render à verdade. Isso significa que devemos estar dispostas a mudar nosso pensamento, o nosso estilo de vida, em todas as áreas nas quais ela não se encaixe com a palavra de Deus. Milhões de cristãos professos são enganados e estão andando por caminhos que não são bíblicos. Olha só, seus valores, suas respostas, seus relacionamentos, suas escolhas e suas prioridades revelam que acreditaram na mentira do inimigo e adotaram o modo de pensar do mundo. As nossas escolhas revelam aquilo que a gente acredita, tá bom? Não podemos supor que um ponto de vista específico seja verdade só porque todo mundo pensa dessa forma. Não é porque todo mundo pensa assim que aquilo é verdade. Não é porque todo mundo faz desse jeito que aquilo é o certo, tá bom? Ou, ela ainda traz mais aqui, ou porque sempre acreditamos naquilo ali, ou porque um autor cristão conhecido promove, ou mesmo porque um amigo ou um conselheiro bem intencionado afirma que é correto. Tudo que acreditamos e tudo que fazemos deve ser avaliado à luz da palavra de Deus. Essa é a nossa única autoridade absoluta. Olha que interessante, né? Não basta apenas conhecer a verdade, devemos nos render à verdade. Não é porque todo mundo fala que é verdade que aquilo de fato é verdade. Não é porque alguém que eu admiro fala que é verdade que aquilo é de fato verdade. A gente precisa conhecer e se render à verdade, que é a luz da palavra de Deus. Muito forte isso, né? Vamos lá.
Cada ocasião em que abrimos a Bíblia ou ouvimos a palavra proclamada deveria ser acompanhada de uma oração para que Deus abrisse os nossos olhos a fim de ver áreas em que fomos enganadas e de uma atitude do coração que diz: Senhor, sua palavra é a verdade, eu vou me submeter a ela, né? A qualquer coisa que o Senhor diga que eu precise fazer. Quer eu goste, quer não. É difícil, né? É muito difícil. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão pegando a profundidade desse livro, o como é forte tudo isso que a gente tá vendo aqui. Não é só teoria, não é só filosofia, né? É muito profundo isso tudo. É conhecer a verdade, é se render à verdade para que essa verdade combata as mentiras que vêm ao nosso coração, à nossa mente toda hora, o tempo inteiro, no nosso dia a dia. Tá? Mentiras que a gente pensa, às vezes, quando a gente da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Mentiras sobre nós mesmas, quando a gente falou eu não sou amada, ou eu não deveria sofrer nunca, né? Algumas mentiras aí que a gente acredita, mentiras sobre o nosso casamento, sobre a nossa maternidade, sobre os nossos filhos. É uma verdade que a gente vai usar para combater mentiras que passam, que permeiam o nosso coração diariamente, muitas vezes o dia todo. É muito profundo isso aqui. Tá fazendo sentido? Me respondam aí, vocês estão muito quietinhos. Me responde se tá fazendo sentido. A ideia de fazer um pecador retornar do erro do seu caminho é totalmente estranha em nossos dias e não se deixar viver no automático. Exatamente, Lidiane, exatamente sair do automático, né? Eu sempre vivi assim. Sim, você sempre viveu enganada por uma mentira, né? Eu sempre acreditei nisso. Sim, você sempre acreditou em uma mentira. Tá fazendo sentido, Eliana? Que bom, meninas. Eu quero que faça sentido pra vocês, tá? Senão é só meu tempo aqui perdido. Sim. Oi, Ellen, tudo bem? Não tinha te visto. Você pode viver como quiser, mas não tente dizer o que é certo para mim, né? Como escolho viver minha vida não é da sua conta. Ela tá falando isso em relação à cultura hoje pós-moderna que as pessoas proclamam como verdade por aí, né? Oi, Franci, olha, eu não tinha te visto, que legal te ver aqui. Um beijo pras meninas, que legal. No momento em que a mentira inundou a nossa cultura, muitos crentes tornaram-se hesitantes em defender a verdade por medo de ser rotulados como intolerantes, como quadrados, né? Como antigos. Pois aqui eu sempre falo, aqui a gente defende a verdade, né? À luz da palavra de Deus, quer o mundo acredite, quer não. Eu falo que hoje cuidar da família é remar contra a maré desse mundo caótico, né? Ter um casamento onde sim eu sei ser submissa ao meu marido e eu entendo que é submissão, que não é o que as pessoas acham que é, né? É remar contra a maré desse mundo doente. Conseguir servir a minha família, conseguir entender que isso é um privilégio, que cuidar da minha casa é um privilégio, é remar contra a maré do mundo caído. É essas mentiras que a gente combate diariamente. Entender que o mundo não gira ao meu redor, né? Que sim, eu vou passar por provações, por dificuldades, né? No mundo tereis aflição. É entender, é combater as mentiras aí da minha mente que eu não devo sofrer, que tudo é pro meu bem-estar, que eu preciso me amar, né? Não, eu já me amo, automaticamente eu nasci me amando, né? Por isso eu não atei o fogo em mim e não morro agora. Eu me amo. Pronto, agora eu preciso amar a Deus e é Ele que vai dar o meu senso de valor. Tudo isso a gente viu nas últimas 6 encontros, aí nas últimas 6 semanas, né, gente? Eu não peguei água, a minha garganta está... Não tem mais nem saliva aqui pra falar, mas vamos lá. Devemos lembrar que Cristo, em sua palavra, que em Cristo e sua palavra temos a verdade, que liberta qualquer um que acreditar e que se render a ela, tá bom? E essa é uma boa notícia. Que notícia essencial, né? Não há outro caminho para aqueles que conhecemos e amamos, sejam salvos das trevas, do engano e da morte, né? Lembra para que Satanás veio? Para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer, nos enganar, ele quer nos matar, né? Então a gente precisa ser libertos aí com a verdade, tá bom? Temos de aprender a verdade, acreditar nessa verdade, nos rendermos a ela e vivenciá-la diariamente, mesmo quando ela desafia a nossa cultura. Por isso que eu falo, o meu dia a dia, o meu ordinário aqui na minha casa, né?
É a beleza, eu sempre falo, a beleza no ordinário. Por quê? Porque isso desafia uma cultura que todo mundo vive correndo o tempo inteiro, que cuidar da família não tem valor, que ter um casamento bem sucedido, onde o marido é o líder do lar, não tem valor algum, onde o divórcio é comum, né? Tudo isso desafia a nossa cultura. E eu já tenho um pensamento bem louco, né? Se tá incomodando alguém, se tá desafiando a cultura, então eu tô no caminho certo, né? Então eu tô aqui de acordo com o que Cristo nos chamou a fazer, né? A servir. Então, por isso que eu falo e repito praticamente todos os dias aqui no meu Instagram, servir é um privilégio. Estar cuidando, né, da minha família é um privilégio. Eu preciso trocar as lentes, essa é a verdade. Não só isso, né? Tantas outras mentiras que a gente viu no decorrer desse tempo que a gente estudou aqui essas 6 semanas. Semana que vem a gente vai fazer uma revisão para quem não acompanhou, né? Mas a gente viu tantas mentiras que Deus não é realmente o bastante, que Deus deveria resolver todos os meus problemas, afinal, né? Que Deus não me ama, também é uma mentira, que Deus não é realmente bom. Se Ele fosse bom, Ele resolveria aquele problema ali. E tudo isso a gente foi vendo de mentiras que a gente acredita, né? E a gente só vai conseguir combater essa mentira quando a gente conhecer a verdade, acreditar nessa verdade e agir, então, de acordo com essa verdade. Sendo assim, devemos proclamar a verdade com coragem, convicção e compaixão, buscando desviar os pecadores do erro do seu caminho e restaurar aqueles que se desviaram da verdade, porque a nossa vida, a tua vida, a minha vida, vivendo na verdade, pode e deve ser exemplo para tantas outras vidas aqui. Por isso que minha oração, né, é que eu tenho, né, o meu trabalho aqui no Instagram, influenciar tantas mulheres quantas eu consigo influenciar, para que essas mulheres influenciem ainda mais mulheres. E assim a gente vai espalhando essa verdade. Porque Deus nos chamou, eu não posso viver nessa terra esperando apenas a eternidade, né? Eu vou viver aqui com a perna pra cima esperando porque Jesus tá voltando, porque a vida vai acabar, porque meu lar não é aqui. Não. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que fazer diferença. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que ser testemunha. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que ser útil na vida das pessoas e remar contra a maré desse mundo doente, né? Então, por isso, a gente vai combatendo, em primeiro lugar, nas nossas vidas, as mentiras, né, com a verdade. E a partir daí, influenciando, transbordando, né, para que outras pessoas vejam a verdade que liberta e consigam viver de acordo com essa verdade também. Gente, fez sentido para vocês? Eu sei que é muito conteúdo. Deixa eu falar para quem chegou hoje ou para quem pegou no meio. A gente tá fazendo uma série desse livro aqui, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Quem tem dinheiro, se você não tem problema nenhum, mas quem tem e gosta de investir em livro, esse livro aqui é um livro sensacional para você ter como livro de cabeceira, fazer estudo, anotar. Ele tem espaço para anotações, tá? Ele muda a nossa visão sobre muita coisa, é um livro muito forte. Tá bom? Hoje nós estamos no nosso 7º e penúltimo encontro. Semana que vem vai ser o último, onde a gente vai fazer uma revisão. Então, se você perdeu, venha semana que vem, porque semana que vem vai ser uma enxurrada de informação, né? Porque eu vou fazer um resumão de um livro de 12 capítulos, 11 ou 12 capítulos em 1 hora. Quero ver, né? Mas vamos só pincelar assim e dar a finalizada, fazer o fechamento do livro, porque foi uma série muito especial, eu amei, né? Eu não sei quem tá aí desde o primeiro dia comigo, mas quem não tá, as lives estão todas salvas aqui no Instagram ou lá no meu canal, que você pode inclusive ver em modo acelerado, tá bom? Não deixa de assistir, porque tem mentiras aí que a gente nem percebe que pensa, tá? Que acredita. Primeira live ao vivo, cheguei quase agora, pois fui levar meu filho na escola. Silvia, depois você assiste gravada, é importante, tá? Marina, eu vi que tu tá aí, tá desde o início, né? Que legal, bênção demais, bênção esse livro, né? Pra mim também foi, eu estudava pra vocês e levava os tapas na cara aqui, soco, né? Nem tapa, soco na cara em cada parte que eu estudava pra falar pra vocês. E eu já tinha lido esse livro há uns 8 anos, talvez, 9 anos, eu ganhei esse livro da Paulinha, uma amiga minha. Eu já havia lido ele e agora, em outra fase, em outra época da vida, eu reli pra trazer pra vocês e foi muito abençoador de novo, tá? Então, quem quiser, você encontra audiobooks dele, minhas alunas lá no grupo tem PDF, ou você pode só ver as lives que já vai ser muito bom. Tá bom, gente? Eu quero falar
que cheguei atrasada, mas estou desde o início. Eliana, eu vi que você tá desde o início aqui. Meu marido sempre diz que Deus não se importa com ele, porque ele sempre teve, desde que nasceu, uma vida muito sofrida. Olha com ele a live Mentiras em que as mulheres acreditam sobre Deus e sobre si mesmas, tá? Claro que aqui o livro é pra mulheres, mas é pra homens também, pra pessoas, né? Olha com ele essa live que ele vai entender tudo isso aí, tá? Muito importante isso, tá? Isso muda a nossa vida quando a gente entende que Deus nos ama incondicionalmente, independente do que ele faz, porque o propósito dele é um e o nosso é outro, tá? Olha com ele essa live, tá bom? Gente, as vagas de mentoria estão abertas, tá? Pra julho, tá bom? Agora em junho eu acho, não sei, cadê o povo da minha equipe aí? Talvez em junho ainda tem início de tarde, tá bom? O resto pra julho já estão com as vagas abertas. Então, se você quer um acompanhamento personalizado, entra em contato agora, já reserva a tua vaga, não deixa pra julho, porque depois vai ter pra agosto, tá? Entra em contato hoje com o Eduardo ou com quem mais aí. Não sei quem tá na live, gente, tô perdida aqui, tá? Entra em contato, vai ali, mentorias no meu link da bio, entra em contato. Pra julho, pra você já deixar agendado os seus dias de mentoria, porque senão só vai ter pra agosto, pra setembro, tá? Eu sou uma só, tá bom? É isso, eu vou tentar deixar salvo. Se você quiser tirar um print aqui, colocar lá nos seus stories, com algo que foi muito útil pra você, com algo que Deus falou com você durante essa live, pode colocar lá que eu quero ver, tá bom? É isso, gente, uma boa terça-feira pra todas, bom resto de terça-feira, né? Que a gente possa combater as mentiras aí que a gente acredita diariamente com a verdade, tá bom? Envia a live também pra uma amiga, eu vou deixar salvo aqui. Beijão!